O tema de hoje chama-se criatividade. E há quem pense que para ser criativo você precisa enfiar a cara nos livros, estudar, ler, pesquisar. Mas não é isso. Eu vou te falar algumas ferramentas que vão te ajudar muito a ser mais criativo. A primeira delas é tirar um tempo para você. Às vezes você não está sendo criativo porque você está com o cérebro muito cheio de coisas para fazer, muita pressão. E quando a gente está realmente sob pressão, porque tem muito trabalho para entregar, porque tem chefe em cima, porque o prazo está apertado, porque precisa de dinheiro, porque tem um monte de coisa para fazer, não tem como você enxergar as possibilidades e aí você realmente dá um branco e fica travado. Então a partir do momento que você tira um dia para você ou tira um fim de semana, nossa, você relaxa, você fica melhor, você fica mais tranquilo. Às vezes você pode tirar um dia só, não precisa nem ser o fim de semana. Você tira um dia para você dormir, para você relaxar, para você aproveitar aquilo que você não está aproveitando há muito tempo, que é a sua cama. Tira esse dia para você ir no salão de beleza, fazer sua unha, seu cabelo, sua sobrancelha, sair de lá linda, maravilhosa. Para você ir para um bar com seus amigos, assistir o futebol, dar umas risadas, falar besteira. Tira um dia para você sair com seus filhos, mas não só para ver eles brincando, mas para você brincar junto com eles, para você cair na grama junto com eles, para você dar risada, para você realmente fazer com que seu cérebro relaxe e que você entre num estado assim de inspiração e não de tensão. Cada um sabe de si, cada um sabe do que gosta, cada um sabe daquilo que o faz relaxar e daquilo que está dentro das suas condições. Por exemplo, eu posso virar e falar assim, eu tô muito estressado, tô puto, não aguento mais isso, para eu poder relaxar só se eu estiver na praia. Mas você não tem dinheiro para ir pra praia? Não adianta. Mas aí tenta conversar com seus amigos. Às vezes alguém tá indo pra praia, você vai de carro com eles. E se não tiver, senta num jardim, vai pra uma lagoa, molha o seu pé na água na lagoa, toma um banho de laje, toma um banho de mangueira, você e seus filhos fazendo aquela brincadeira louca. Gente, isso relaxa, isso faz com que a pessoa fique tranquila. Não espere pra relaxar só quando você tiver condições. Aproveite as oportunidades, valorize o que você tem e seja feliz. Uma coisa que é super interessante é você salvar imagens de referência. Lembra lá no segundo dia, quando eu falei sobre estruturação eficiente? Pois é, quando eu falo sobre ter referências, é isso. Pega algumas imagens que você gosta, que você admira por conta do seu estilo, por conta da iluminação e vai guardando ela numa pasta, vai guardando ela no seu computador. Depois você dá uma olhada em todas as fotos que você tem ali e tenta reproduzir. Tira um dia para você tentar reproduzir aquelas imagens. Porque a partir do momento que você está ali com a mão na massa, criando 1 milhão de possibilidades e de ideias vão surgir. Uma outra coisa que eu acho que é legal, que pode te ajudar, é seja uma pessoa questionadora. Não seja uma pessoa passiva, que aceita tudo, que tudo tá bom. A criatividade, ela surge a partir das perguntas e não das respostas. Então, se você começa a perguntar e começa a procurar saber, começa a se questionar, tudo vai melhorar. Por exemplo, você acha uma foto muito bonita, você viu uma iluminação top, você fica, cara, que isso? O que esse cara fez? Será que isso é softbox? Será que isso é octobox? Que diabo é isso que esse homem fez? Não, eu quero saber, eu quero aprender, eu quero tentar, eu vou fazer, deixa eu pesquisar isso aqui. E começa a pesquisar, começa a procurar, começa a se informar. Eu digo pra você se questionar e pra você questionar tudo ao seu redor, não é também você ser aquele chato, pelinha, que tudo fica perguntando e nunca tem resposta pra nada. Não é isso. É, por exemplo, eu tenho uma coleção aqui de alguns fotógrafos nos quais eu admiro. E aí eu entro naquelas páginas e eu bato o olho em alguma foto e eu falo, nossa, cara, olha essa praça, o cara... Que legal isso que ele fez, olha, dá pra ver isso. Analisa as imagens, começa a observar, começa a ver, olha, tem um carro, olha, tem um poste, tem não sei o que e tal. E aí você tenta, a partir dali, começar a enxergar os pequenos elementos que vão fazer toda a diferença na sua fotografia. Claro que não adianta você pegar, por exemplo, um trabalho aqui do Walker Evans, e depois pegar um trabalho, por exemplo, vou ver quem aqui, do Robert Capa. São fotógrafos que fizeram trabalhos diferentes e não adianta eu também me encher de livro e ficar lendo feito uma louca, porque aí vou encher meu cérebro de informação e aí eu vou ficar tensa de novo. Ainda mais porque acontece uma coisa muito complicada, que é você fica com tanta informação, tanta coisa na cabeça, que depois você não consegue produzir nada. E tudo que você tem de informação, tudo que você vai absorvendo, você tem que pôr pra fora, você tem que fazer. Então, um outro ponto que eu gosto muito de pensar nessa questão de ser mais criativo, que vai te ajudar, é correr risco. Lê, se informa, vê as coisas novas e faz. Ou então, se um belo dia você estiver lá no seu momento, tranquilo, na sua casa, aproveitando a preguicinha, deitado na cama, e você pensou em alguma coisa que pode ser diferente, que pode ser ousada, faça.
Levanta depois, vai lá e faz. Ou no dia seguinte você pensa, cara, eu vou fazer isso. Chama alguém, vai fotografar essa pessoa, tenta reproduzir aquilo, sai na rua com a câmera na mão para poder ver coisas, ver situações e ir fotografando. Quando você faz isso sem compromisso, sem aquela cobrança de que precisa entregar para o cliente, sem aquela coisa de preciso de dinheiro para pagar minhas contas, você consegue enxergar e reproduzir coisas maravilhosas. Por exemplo, eu tenho essas duas fotos aqui que eu gosto muito. Essa que eu fiz indo de BH para o Espírito Santo e essa que eu fiz no Iotim. E eu sou apaixonada com essas duas fotos porque foi um momento que eu não estava pensando em nada, que eu não estava esperando nada, que eu não estava criando nada. Eu estava simplesmente com a câmera na mão e com os olhos abertos. Então, quando eu bati o olho, que eu vi aquela composição, que eu vi aquilo que me interessou, eu fui lá e fotografei. Tanto que elas fazem agora parte da minha decoração. Algumas pessoas, elas têm dom de desenhar, de pintar, de fazer trabalhos manuais. Então, se você tem isso, tira um dia para fazer. Porque quando você estiver ali criando, você estiver com a mão na massa, vão surgindo ideias na sua cabeça. E vai te dando uma iluminada. Procura se informar de alguns temas de fotografia que talvez não seja o tema que você trabalhe. Ah, Carol, mas se eu trabalho com grávida, pra que eu vou ficar olhando foto de paisagem? Porque um dia você pode bater o olho numa paisagem que você achar super interessante e conseguir encaixar a sua gravidinha ali. Olha que legal. Por exemplo, eu tenho esse livro que eu adoro e que eu ganhei quando eu formei na graduação de fotografia. Chama Fotógrafo Completo. E nele tem várias coisas, tem, por exemplo, tem moda no artístico, eventos sociais, viagens, esportes, retratos, natureza, arquitetura, documentário, paisagem, fine art. Eu não trabalho com todos esses tipos de vertentes da fotografia, eu não sigo todas, mas quando você começa a ver, você vai abrindo os seus olhos para criar. E quando eu falo de criar, eu falo num modo geral. Eu tô falando de você criar uma composição, eu tô falando de você pegar cores e misturar e ver como é que vai ficar legal. Eu tô falando de você criar novos estilos. Eu tô falando de você reinventar, de você fazer coisas novas. E quem não gosta de fazer coisas novas? Quem não gosta de inventar, de criar, de pôr a mão na massa e de ver o resultado do seu trabalho? Tem uma coisa que eu acho muito legal também, que é você criar volume. O que significa criar volume? É produzir, pegar aquele monte de coisa que você produziu, depois começar a ver o que é. Então preocupa com a quantidade, depois você preocupa com a qualidade. Por exemplo, quando eu falo você sair na rua e fotografar sem compromisso, é sair pra ver uma coisa que... Quando você vê o resultado final, vai ter foto de gente, vai ter foto de árvore, vai ter foto de pedra, vai ter foto de carro. Então são coisas completamente diferentes, mas que vão abrindo na sua mente. E aí você tem aquele volume de coisas e de muita informação, muita foto revelada, aquele trem. Um dia você vai sentar e vai falar, cara, eu tenho um trabalho muito legal aqui, porque olha o tanto de carro que eu fotografei, vou fazer uma exposição só de fotos de carro em cidades. Quando você para pra olhar o seu material, ver tudo aquilo que você já produziu, você volta a ser criativo. Porque você vê uma gama de possibilidades que você passou, um monte de coisas que você realizou e você fala, cara, eu sou capaz de muito mais que isso. Vou fazer mais, vou criar, vou inventar. Bora, vou pra rua e vou fazer. Isso te alivia, te deixa mais tranquilo e faz com que as coisas fluam. Quando você se torna uma pessoa leve, que não se deixa ficar levando pelas cobranças e que quer ficar tranquilo, calmo e deixa as coisas fluírem, tudo é melhor, isso é fato. Claro que às vezes a sua personalidade não é assim. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito agitada. Vocês verem porque eu falo rápido demais. Então, imagine, eu não sou uma pessoa zen, que vai sentar e fazer meditação. Mas eu sou uma pessoa que adora deitar e ficar curtindo minha preguicinha com meus gatos, tranquila, ou com meu namorado. Então, aquilo ali pra mim é uma coisa que me relaxa. Descubra algo que relaxa em você e aproveite isso. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem muitos amigos e gosta de sair pra conversar, bater papo, chame eles pra almoçar na sua casa um dia, pra eles verem suas fotos, pra eles comentarem do seu material, eles vão dar a opinião deles e às vezes você consegue até extrair alguma coisa dali. Se você é uma pessoa mais comunicativa, quando você estiver fazendo o ensaio do seu cliente, bata um papo com ele, mostre outras fotos, fale de coisas, ofereça coisas pra ele. Pra você ser um bom fotógrafo, você precisa saber enxergar e ao mesmo tempo você precisa saber ouvir. Às vezes, se você sair de casa pra poder ter um momento só seu e sentar na praça, e às vezes puxar papo com alguém que está sentado aí no banco, você pode tirar daquela pessoa uma história muito legal para você produzir um trabalho. Eu já produzi um trabalho a partir de histórias de amor. Eu gosto muito disso, eu sou assim uma apaixonada eterna e adoro esses temas. E eu produzi um material com várias histórias diferentes, tanto de amor de pai para filho, de filho para mãe, de esposo para esposa, de ex-marido para ex-esposa, enfim, assuntos assim diversos, mas que todos falavam de amor. E eu produzi um material super meigo, super rico. Mas eu nunca saí de casa com essa ideia. Eu não acordei de manhã e falei, nossa, vou criar um trabalho hoje sobre o amor.
Gente, não foi assim. Foi a partir do momento que eu consegui observar as coisas, ouvir as pessoas, ver as situações e falar, cara, dá pra tirar isso, dá pra extrair aquilo. Então você tem que ser uma pessoa aberta. Você tem que estar ali disposto a ouvir. Isso me remete a um outro ponto que está no nosso tema do criatividade, que são opções interessantes para você oferecer para o seu cliente. Vamos supor que você quer fazer um ensaio com o seu cliente e vocês vão para um lugar que seja difícil trocar de roupa. Vocês vão para um parque, por exemplo, e lá não tem um banheiro, ou se tem é muito longe, e vocês então estão numa situação complicada, tanto de trocar de roupa quanto de comer, de beber. Leva para ele um lanche, oferece ele um lanche. Leva uma cortina grande ou um tecido grande para poder fazer como se fosse uma cabaninha para ele trocar de roupa. Deixa ele confortável. Isso parece uma gambiarra? Parece, mas é uma coisa que você está agregando, que seu cliente vai ficar super confortável e super à vontade com você. Uma outra coisa que você pode oferecer para ele são acessórios. Leva os acessórios, leva brinco, leva anel, leva sapato, leva algumas coisas de colocar no cabelo. Porque chega na hora, por mais que ele tenha os acessórios dele, alguma coisa sua pode combinar com algo dele e vai ser legal você incluir. Ele vai falar, nossa, que legal, que lindo, seu anel é lindo, deixa eu colocar. Sabe? É uma coisa que deixa ele tranquilo. Você quer um resultado final excelente, não quer? Então você precisa fazer com que o seu trabalho seja todo excelente. E pequenas coisinhas como essas fazem toda a diferença. Eu, inclusive, comentei isso num texto que eu fiz no blog do mês passado, e eu coloquei alguns pontos que eu acho interessante que você pode oferecer para o seu cliente. E uma coisa que eu acho muito bacana é você dar a ele alguma foto revelada. Sabe, hoje em dia a maioria das pessoas compram as fotos no pendrive ou no DVD. E aí a primeira coisa que elas fazem é passar para o computador e colocar no Facebook, no Instagram e no celular. Elas não têm mais o hábito de revelar como antigamente. Isso não é mais tão comum como era. Então dá ela uma foto revelada para ela colocar na sala da casa dela, para ela colocar no quarto. Dependendo da foto, a pessoa coloca até na carteira dela. Isso é um mimo que para você não vai custar nada, mas para o seu cliente vai ter um valor muito grande. Pensa que na fotografia tudo está interligado, tudo é um ciclo, tudo faz parte. Então o atendimento, o que você oferece para ele, a sua criatividade, o seu estilo, a forma que você conversa com ele, apresenta o seu trabalho, a forma que você entrega seu trabalho, como que você valoriza o seu trabalho, quanto você cobra, tá tudo incluso, tá tudo junto, é tudo a mesma coisa, é um processo único. Então pensa diferente, faça diferente, sabe? Não tenha medo de fazer as coisas. Se você teve uma ideia, vai lá e faça essa ideia. Se der errado, pelo menos você aprendeu alguma coisa. Se der certo, ótimo, olha o tanto de coisas que você vai colher. E você vai ficar muito mais empolgado, querendo fazer sempre mais, mais e mais. Então, gente, não fica aí sentado na cadeira, esperando um milagre, esperando algo acontecer. Simplesmente absorva as informações, estude, invista e faça. Claro que tem dia que ficar aqui, ó, na preguicinha, debaixo das cobertas, descabelado, sem preocupar com nada. É muito bom, não é? Pois é, mas não é todo dia. Então, tire esse dia pra você, tire esse momento pra você, se dê esse presente, se dê esse luxo, faça isso. Mas depois, mãos à obra. Muito obrigada e eu te vejo aqui amanhã, no nosso penúltimo dia. Espero que você tenha gostado, mas até amanhã.